Olá, o TVL Comunidade está no ar aqui pela TV Legislativo, o canal da Câmara de Vereadores. Você que está nos acompanhando aí no 14 da NET, 19 da BTV, também pela internet, no câmarablu.sc.gov.br. Hoje estou aqui ao lado do promotor do Ministério Público aqui de Blumenau, promotor eleitoral nessa ocasião, Flávio Duarte. Doutor, obrigado pela sua presença aqui no TVL Comunidade. Obrigado à disposição. Doutor, eleições dia 5 de outubro, domingo está chegando e o blumenauense também se prepara para ir às urnas, apesar da eleição ser nacional. A gente vai ter aí para eleger aqui em Santa Catarina nossos deputados federais, estaduais, senador, governador principalmente e, claro, o presidente da República. Justiça Eleitoral já está preparada, tudo pronto já para as eleições? A gente precisa primeiro contextualizar a organização da Justiça Eleitoral quando se trata de eleição para presidente, para governador, para senador. A Justiça Eleitoral de Blumenau, dividida em 3 zonas, basicamente o que ela desenvolve nos trabalhos eleitorais é de fiscalização. O que vale dizer, durante o período de campanha, a incumbência maior, além de organizar os locais de votação, treinar mesários, enfim, basicamente é de fiscalização. E por conta disso, as 3 zonas eleitorais têm a competência delimitada territorialmente, o que significa dizer que se a ilegalidade foi verificada na área territorial da 3ª zona, é o juiz eleitoral e o promotor de justiça eleitoral da 3ª zona. Na 89 e na 88 também. Dividido então em 3 zonas, o eleitorado aqui da cidade e a justiça eleitoral também. Sim, sim. O senhor é de qual zona, doutor? Eu sou da 89. 89 é a maior? É a que tem maior número de eleitores ou não? Segundo a informação que eu tenho, a 88, que é o outro lado do rio, já é a maior zona eleitoral do estado, em número de eleitores. Blumenau tem o 3º maior colégio eleitoral de Santa Catarina. O 3º maior colégio e a área territorial da 88 também é muito grande. E aí acho que era interessante até para que a organização da eleição fosse um pouco mais adequada e um pouco mais assim, de acordo com o que deve ser, que essa 88 fosse até dividida futuramente. Então dividir em mais uma zona para facilitar o trabalho. Bastante, porque apenas para que as pessoas tenham ideia, tem sessão eleitoral que fica lá na Vila Itopava, que dista aproximadamente 40 quilômetros do local onde vai se dar a apuração. Isso implica em uma logística assim, bastante dificultosa, bastante trabalhosa e que precisa ser bastante acelerada por conta dos resultados que a sociedade cobra, enfim, com a rapidez com ela cobra, e quanto mais próximo, quanto mais bem desenvolvido esse trabalho de logística, melhor é para a coleta do resultado. Aqui em Blumenau são mais de 200 mil eleitores, doutor Flávio, e são mais de 600 sessões, né? É muito local de votação e vocês são em 3 zonas, né? 3 juízes, 3 promotores, e há uma equipe toda que trabalha por trás, né? Na verdade, Rodrigo, o maior fiscal da eleição é o próprio eleitor. Além dos juízes, dos promotores, dos próprios partidos e candidatos e coligações, sem dúvida nenhuma, o maior fiscal, a pessoa que mais se aproxima do pleito o eleitor, e é ela que tem contato mais próximo também com práticas ilegais, com práticas abusivas, enfim, com todas aquelas situações que de alguma forma influenciam no sufrágio do eleitor, enfim, na sua expressão de vontade quando do depósito da... Promotor, uma eleição como essa nacional, né, que em todo o Brasil, a eleição geral, diferente de uma eleição municipal, quando elege vereador e prefeito, ela é mais tranquila, diferente de uma eleição local? Sob o ponto de vista de trabalho, sem dúvida nenhuma. Apenas para que as pessoas tenham ideia. Quando a eleição é municipal, a competência de cada uma daquelas zonas se subdivide em registro de candidatura, propaganda e prestação de contas. Enfim, elas têm então um trabalho muito mais, um volume maior e que reclama também uma atenção maior. Hoje, basicamente, tirando o poder de polícia que é exercido pelos juízes eleitorais, não há nenhuma outra incumbência, além da organização, para as zonas eleitorais dos lugares que não TRE ou TSE, no caso de Presidente da República.
Doutor Flávio, quais são os tipos de crimes eleitorais mais comuns, né, no dia da votação, até antes, agora também durante as campanhas dos candidatos? Ao longo do tempo, embora o Código Eleitoral já tenha uma certa idade, mas ao longo do tempo as práticas mais comuns continuam a ser boca de urna e compra de votos. Para o eleitor envolvido nessas situações, a sanção é praticamente nenhuma. Aquele eleitor que vende seu voto. Para os candidatos, aí, além da sanção penal, existe a sanção eleitoral, que é a constatação de um fato que pode gerar inelegibilidade. Imaginem, os senhores, que um candidato transcorra todo o processo eleitoral, acabe sendo votado num valor, em uma quantidade que lhe iria conferir o cargo. Consegue se eleger. E aí, por causa de uma compra de voto. Compra de voto, crimes eleitorais, basicamente. Então, compra de voto, os mais comuns, né? Sim. Compra de voto e boca de urna, além. A boca de urna, doutor, só para explicar para o público, é na hora que a pessoa vai votar, a pessoa vai ali, eu disse para a pessoa votar no fulano, no ciclano. Dois aspectos extremamente importantes em todo pleito eleitoral. Igualdade entre os candidatos, por mais complicado que seja, e liberdade ao eleitor. A boca de urna fere, mas de maneira muito assim, forte, a liberdade do eleitor, que ao se dirigir no local de votação é abordado por pessoas de candidatos, enfim, e que procuram, vota aqui, vota ali, enfim, abordam o eleitor de uma maneira absolutamente ilegal, por conta até que isso é crime, e influenciam então nessa liberdade, de alguma forma, para que o eleitor, enfim, se sinta de alguma forma constrangido a votar naquela pessoa. Antes disso, da votação, antes do domingo, dia 5, é permitido, né? Você pode abordar, até pode no pedir sábado, o voto. até no sábado isso é permitido. Sábado, meia-noite, depois fechou. Encerrado a propaganda eleitoral e iniciado o dia de votação, nada mais de propaganda é possível. Agora, a votação começa às 8, doutor. Aí vem a pergunta, antes das 8 domingo, pode ainda pedir voto? Não. Não pode? Não, iniciou-se o dia de votação, não pode mais nada. O Rodrigo podia me perguntar, mas eu posso ir na sessão eleitoral usando a camiseta do meu candidato, um bottom com o meu candidato? A expressão individual de cada eleitor é perfeitamente possível, o que significa dizer, então, que o sujeito pode ir lá na sessão eleitoral votar com a camiseta do seu candidato, com um bottom do seu candidato. Enfim, o que não pode é uma aglomeração de pessoas com camisetas daquele candidato ou de um candidato, enfim, próximo ao local de votação, porque isso caracteriza, então, a boca de urna. Isso é coibido, isso eu não posso permitir, isso não é permitido pela legislação eleitoral. Um grupo, então, de pessoas com camisas de um candidato ou aí partido pode? Coligação também não? Não. No dia da eleição, qualquer manifestação que caracterize uma eventual propaganda é ilegal. Deixa eu te perguntar mais uma coisa sobre a compra de votos, doutor. O que caracteriza a compra de voto? Como, para mim, fazer um flagrante para fazer denúncias? Como é que funciona? A compra de voto, qualquer tipo de vantagem dada ao eleitor em troca do voto é caracterizado como compra de voto. Um poste, uma ligação de água, uma cesta básica, um medicamento. Eu citei esses 4 porque são os mais comuns. Qualquer vantagem, e aqui vantagem mais... a ideia é mais ampla possível. Da mais simples a mais importante vantagem, vamos dizer assim. Se tu votar em mim, eu arranjo um emprego para o teu parente. Enfim, as mais variadas possíveis. Qualquer vantagem oferecida pelo candidato ou por alguém em seu nome para o eleitor caracteriza a infração. Agora, se fala em compra. Compra não se envolve dinheiro, doutor? Uma vantagem já caracteriza a compra? Rodrigo, eu insisto, qualquer vantagem econômica, qualquer aspecto que possa ser traduzido de vantagem econômica já caracteriza a compra de voto. E aqui, então, além daquelas situações, posso exemplificar. O candidato, eu pago a viagem para ti, ou eu te levo em tal lugar. Enfim, isso, se eu puder traduzir essa vantagem em pecúnia,
Se aquilo tem conteúdo econômico, aquilo já caracteriza a compra de voto. Denúncias, doutor, como é que são feitas? Onde se fazer denúncias? As denúncias basicamente são feitas na própria Justiça Eleitoral, enfim, o sujeito então em Blumenau pode se dirigir pessoalmente ou por meio eletrônico a um dos cartórios das 3 zonas eleitorais que ficam localizados no antigo prédio do Fórum, ali no lado da Prefeitura, ou em qualquer dos 3 promotores de Justiça Eleitoral que trabalham, os 3, lá no Fórum próximo da Proeb. E tem também a internet, né? O site do Ministério Público Sim, muito fácil, dá para fazer Rodrigo, denúncias também. Qualquer denúncia pode ser feita pessoalmente ou por qualquer meio eletrônico, enfim, mensagem, e-mails. Mas o que as pessoas que eventualmente façam as denúncias é preciso ter um certo cuidado, uma certa responsabilidade para que isso não seja feito assim ao léu, mas fundamentalmente que ela tenha consistência, né? Que ela seja bem materializada, que ela venha com elementos que permitam, então, ao promotor eleitoral, através da Justiça Eleitoral, verificar que aquilo é um caso de aplicação de sanção e como se trata de uma eleição em que o controle é feito pelo Tribunal Regional Eleitoral, mandar para Florianópolis, porque é só o Tribunal Regional Eleitoral que pode aplicar a sanção. Não se aplica aqui, então, a sanção, nesse caso, na eleição desse ano? No caso de fiscalização, por exemplo, a Justiça Eleitoral em Blumenau é competente para, por exemplo, então, remover uma placa que está ilegal. A sanção decorrente da colocação daquela placa naquele local, aquela ilegalidade, a sanção só pode ser aplicada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então, a equipe de vocês aqui manda lá para o TRE na capital. Doutor, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre o que pode no dia da votação. Você já deu algumas informações aqui, mas a gente vai falar mais já depois do intervalo. Estou conversando com o promotor eleitoral da Justiça Eleitoral, Flávio Duarte, é um dos promotores eleitorais que trabalham nesse ano no pleito. Dia 5 tem eleição e a gente vai ver agora um vídeo que foi produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral lá em Brasília, que mostra o tamanho da nossa responsabilidade. Dá uma olhada aí no que está vindo aí para o dia 5, o que você vai ter que eleger, escolher. Olha o tamanho da sua responsabilidade dia 5 de outubro. Dá uma olhada, depois a gente vai para o intervalo e volta já aqui com o TVL Comunidade.
Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade. Estou aqui com o promotor da Justiça Eleitoral, promotor eleitoral agora também em 2014. O doutor Flávio Duarte está com a gente aqui no TVL Comunidade. Você que perdeu a primeira parte do programa, quer dar uma olhadinha novamente aqui na nossa conversa? Estamos falando sobre regras, fiscalização, orientações para os eleitores aí durante a votação e também agora no período de campanha. Você pode entrar no site da Câmara, www.câmarablu.sc.gov.br e ver o Comunidade a hora que você quiser. Doutor, vamos falar um pouquinho mais sobre dia da votação, dia 5 de outubro. O senhor já falou que não pode fazer propaganda nesse dia, pode ir com a camiseta do candidato, com bottom, a manifestação individual, a coletiva não pode. É muito comum a gente ver em alguns momentos da votação um aglomero de pessoas nos principais colégios, Machado de Assis, João Vide, Mercílio Deck e Lúcio Esteves e alguns outros. Isso é permitido, doutor? Houve eleições no município de que eu participei em outros anos, em que por volta de 11h30, meio-dia, até 1h da tarde, era absolutamente impossível transitar no interior do Hercílio Deck e na época do Lúcio Esteves, que era o maior local de votação em Blumenau. Os corredores da escola. Era pessoas que votavam e que continuavam lá dentro. Isso é absolutamente vedado, que significa dizer que o chefe de prédio, a Justiça Eleitoral designa algumas pessoas para coordenar o prédio. Eles podem chamar a polícia para que evacuem, vamos dizer assim, o local e que permita, então, o acesso livre, desembaraçado do eleitor. O que significa dizer, então, que nesses locais, que o Hercílio Deck, que hoje é o maior local de votação, além do João Wiedemann, Machado de Assis, a FURB, tem muita gente indo no mesmo horário, isso causa um tumulto. Aí imagine o sujeito que vai lá votar e que é a toda hora abordado por alguém que já votou ou que é um cabo eleitoral de alguém, enfim. Isso é uma prática ilegal e que a Justiça Eleitoral, posso garantir, não deixará que isso aconteça no dia da votação. E por conta disso, a Polícia Militar, que é orientada, tem competência de, depois de informado o chefe do prédio, enfim, o responsável pelo local, fazer a limpeza dessas pessoas e permitindo apenas e tão somente que no interior desses locais só fiquem os eleitores, fiscais de partido. Não, tem os fiscais de partidos também que trabalham. Sim, qual é a função desses fiscais, só para a gente entender? Apenas e tão somente verificar a regularidade, a legalidade dos trabalhos eleitorais. Só isso. Eles são identificados? Obrigatoriamente tem que ser identificado. A fiscal de partido pode, por exemplo, ficar conversando com eleitores? Não pode. Tem que estar identificado, não pode conversar com o eleitor, o fiscal do partido? Não pode. Eu volto a insistir. A função do fiscal do partido, no dia da votação, dentro dos locais de votação, é apenas e tão somente verificar a regularidade e a legalidade do pleito, que significa dizer só isso. Todo o resto, a competência é da Justiça Eleitoral através dos seus representantes. Pessoas que foram nomeadas para chefe de prédio, presidente de sessão e por aí vai, mesário, secretário, aquela história. Doutor, o senhor falou que pode a camisa do candidato, né, do partido, individualmente. Agora, se coincidentemente aparecem lá 5, 6 pessoas do mesmo candidato com a mesma camisa na fila da votação, isso caracteriza o encontro ou não? O que é preciso um encontro momentâneo de algumas pessoas simpatizantes de uma candidatura não é capaz de caracterizar uma propaganda eleitoral. Agora, é diferente daquelas pessoas que votaram se reunirem, por exemplo, na frente do local de votação em 5, 6, 10 pessoas. Aí é uma situação em que já há caracterização e o que a Justiça Eleitoral tem que fazer? Mandar dispersar, porque isso, ainda que silenciosamente, caracteriza uma propaganda ilegal. A bandeira também não pode no dia individualmente? No dia de votação, a regra é não permitir nenhum tipo de propaganda. A manifestação individual não é possível impedir, mas ainda assim é preciso que ela seja realizada de maneira cuidadosa. A pessoa então que vai com a camisa do candidato tem que ficar atenta, né? Porque também tem essa questão ilegal. Porque a boca de urna, só te interrompendo e me perdoe, a boca de urna é ilegal, o que significa dizer
qualquer abordagem em algum eleitor com intenção de induzi-lo a votar em alguém ou de alguma forma favorecer um candidato, isso é uma prática ilegal e que também é coibida, não só do ponto de vista da eleição, mas que pode então resultar em uma sanção para o candidato e até a sua inelegibilidade. Doutor, e o carro adesivado vai poder rodar no dia da eleição normal? Aquela manifestação individual que é caracterizada pela usar uma camisa, isso é permitido, assim como o carro. Mas é preciso também que as pessoas tenham um certo cuidado, porque já aconteceu em algumas situações, em algumas eleições aqui em Blumenau, o sujeito estacionar 3, 4 carros próximos do local de votação com uma única finalidade, fazer propaganda de alguma candidatura. Isso é permitido? Caracteriza a propaganda e, portanto, se propaganda é feita no dia da eleição, ela é legal. Se ela é legal, ela tem que ser coagida. Perto do colégio eleitoral, estacionam lá 3, 4 carros, de ré, por exemplo, com adesivo lá enorme do candidato. Ilegal. Não pode. Ilegal. Estacionar, tem que votar, pegar o seu carrinho, vai para casa, descansa no domingo. Isso já aconteceu em Blumenau. Eu me lembro, em certa ocasião, o sujeito colocou um caminhão na frente do Luiz Esteves, exclusivamente com a finalidade de divulgar a candidatura de uma pessoa. É muita cara de pau também, né? Foi mandado remover, enfim. Doutor, vamos falar sobre um pouquinho também de propaganda eleitoral, está quase terminando agora no período das campanhas. A gente está vendo muita placa pichada, alvo de vândalos aqui. Claro que tem as placas irregulares que a Justiça Eleitoral recentemente andou dando uma resposta aí também, né? Na semana passada, a doutora Maristela, que é promotora de Justiça Eleitoral da Terceira Zona, junto com funcionários da Justiça Eleitoral, fizeram diligências e acabaram removendo algumas materiais de propaganda. Quem pode fazer isso? Só a Justiça Eleitoral. O que significa dizer que qualquer pessoa, partido, coligação, inclusive, que detectarem uma propaganda ilegal, o caminho correto é de provocar a Justiça Eleitoral para que aquela propaganda seja removida. Não é possível ninguém fazer a remoção sozinho, ou pior, danificar, estragar, inutilizar aquela propaganda, que aí inclusive caracteriza um crime eleitoral. Para ficar. Então eu não posso ir lá, a propaganda está no meio da rua me impedindo o trânsito ou causando algum embaraço, eu vou lá dar um chute na propaganda. Isso além de ilegal, é crime. E para quem comete esse ato, exatamente, que consequências, por exemplo? Como é crime, é uma infração de menor potencial ofensivo, ele será levado à delegacia e vai ser instaurado um termo circunstanciado. Vai responder processo. Vai responder processo. Bom, então, se alguém vê alguém pichando placa, que está muito comum agora nessa campanha mesmo, que tem de placa pichada aí, né? Não dá nem para contar nos dedos, tem muita aí. Rasgada, quebrada, até por causa do momento da política, enfim, as pessoas revoltadas em algumas situações. E isso, então, se alguém vê alguém fazendo isso, é crime eleitoral também. É crime eleitoral. A pessoa que for flagrada praticando um ato desse, deve, óbvio que chama-se a polícia e tal, mas é conduzido, então, à delegacia de polícia para que seja instaurado, então, um termo circunstanciado e aquela pessoa responda por aquele crime. Doutor, a votação começa às 8 horas, então, até às 5 da tarde. Até às 5 horas. Até às 5 horas, o eleitor tem esse período. Tem algum horário que a Justiça Eleitoral recomenda para a pessoa ir votar? Ou nessa eleição agora, como é uma eleição geral? O que a gente imagina é que... Eu fiz eleição na época de cédula. Tem várias experiências já. Na época de cédula era trabalhoso, como a gente já tem há um certo tempo fazendo eleição com a urna eletrônica, as pessoas já estão mais assim familiarizadas com o mecanismo e o voto acaba sendo rápido. Ainda que nós tenhamos deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. São 5 votos. Ainda assim, a gente imagina que o processo de coleta de votos vai se dar de uma maneira célere. E houve épocas em que isso era um empecilho. Hoje, entre 2 horas e 4 horas da tarde, normalmente é o horário que menos pessoas a gente encontra nas sessões eleitorais. Mas, enfim,
pode ser um dia chuvoso e aí as pessoas não vão querer sair muito cedo de casa. Enfim, hoje em dia não é mais assim tão importante escolher o momento, porque a votação acontece de uma maneira bastante rápida. E as pessoas também já estão acostumadas aí, né? Sim, sim. Cada 2 anos tem eleição, né? Às vezes demora, não tanto para votar, mas para assinar, para os mesários acharem o nomezinho do sujeito lá na lista, colher a assinatura, enfim. A votação em si, como a maioria das pessoas sabem, e isso é recomendável, que levem realmente a colinha, né? quer dizer, a colinha acaba otimizando o tempo e fazendo com que esse processo seja bem rápido. O senhor falou na colinha, aí eu lembrei de uma pergunta que é importante. O santinho no dia da votação... Propaganda eleitoral. Não pode distribuir? Não pode. E aqueles santinhos no chão? Na última eleição, eu lembro que, me recordo que não teve sujeira na cidade, foi algo inédito até. Na época, o juiz eleitoral pediu um ofício aos candidatos e às coligações e que foi bem recebido e o que eu me lembro foi a última eleição e não houve aquela derrama que normalmente havia próximo de locais de votação, enfim, chegava ficamos lá, o Cecílio Deck, mas Lúcio Esteves, João Widmann, era aquela montoeira de... Mara de santinho no chão, né, doutor? Isso, imagine, Rodrigo, e os candidatos sempre falam que é muito custoso, a gente não tem muito dinheiro, tal. Pois bem, eles desperdiçam uma quantidade razoável de dinheiro com esse tipo de material de propaganda que é inutilizado de maneira muito, enfim, jogando no chão e de resultados que a gente sabe, enfim, nenhum. Essa eleição vai ter sujeira, doutor? O que a Justiça Eleitoral, algo já determinou? O senhor acredita Ainda não foi determinado nada. Por enquanto ainda não? Ainda não. E eu imagino que não haja. Dessa vez, essa prática por parte da Justiça Eleitoral, por conta de que se imagina que, ainda que seja uma eleição estadualizada, os comitês de campanha já têm essa... sensibilidade, né? Exatamente. Doutor, e na urna, para a gente fechar aqui a nossa conversa, não mudou nada em relação à última eleição geral para presidente? Nada. Continua tudo igual? Nada. O idoso, se não tiver condição, pode levar algum acompanhante, dependendo da situação? É interessante que a característica do voto é ser secreto. E isso, de alguma forma, tem que ser muito respeitado, por conta de que a manifestação do eleitor é uma liberdade dele em escolher quem ele quiser. E aí, então, as pessoas com uma certa deficiência ou com uma certa dificuldade, é preciso que os funcionários da Justiça Eleitoral naquele dia tenham um cuidado especial para que a liberdade daquele eleitor seja exercida da maneira mais ampla possível e que o sigilo dessa votação seja igualmente preservado. Quem não puder votar tem que justificar no dia ou pode justificar depois, Tem um prazo além do dia da eleição e é fundamental. Se o sujeito não votou no primeiro turno, nada impede que ele vote no segundo, pode votar por no exemplo. Segundo. E também tem que levar o documento de identidade, com foto, né? O título não precisa, só que se quiser é melhor porque tem lá a sessão, né, o local de votação. No dia da votação, haverá uma central do eleitor, que a função maior é justamente orientar as pessoas. Eu não perdi meu título de eleitor, eu não me lembro qual é a minha sessão eleitoral, enfim. A Justiça Eleitoral no dia vai estar preparada para informar esses eleitores de maneira precisa. O senhor vota em tal lugar. Vai ser onde essa central? Desculpa, doutor, te interromper. Não foi estabelecido ainda, mas seguramente os cartórios eleitorais naquele dia funcionam normalmente. Normalmente os cartórios, e não esqueça de levar o seu documento com foto. Se for só com o título, não vai poder votar. Com a possibilidade da identificação biométrica para eleições futuras, quer dizer, a identificação do eleitor vai ser feita por impressão digital. Enfim, a gente imagina que essa necessidade do documento seja amainada no que se refere à foto, né? Doutor, quero agradecer aqui a sua participação. Bom trabalho, né, para vocês da Justiça Eleitoral nessas eleições. Tomara que transcorra tudo bem, né, e que a gente possa escolher os nossos futuros aí, representantes federais, estaduais, né,
que façam o seu trabalho, é o que a gente espera, né? Além, e aí nessa parte final, além de partidos, coligação, justiça eleitoral e eleitores, o papel da imprensa é de extrema importância no pleito eleitoral, porque, na verdade, a imprensa é a caixa de ressonância de tudo aquilo que a sociedade vive. E aí, o papel da imprensa, eu sempre digo isso, é tão importante quanto o da justiça eleitoral. E, enfim, e levar informações aos eleitores é também participar do processo eleitoral. Muito obrigado, doutor. Flávio Duarte, que é promotor eleitoral nessa eleição aqui em Blumenau, veio bater um papo com a gente, falar sobre regras, né, as normas das eleições, o que pode, o que não pode, a fiscalização, as orientações para você que está nos acompanhando aqui na TVL. TVL Comunidade fica por aqui. Aquele abraço, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.